qualquer um pudesse viajar pelo espaço e ver a Terra de longe, a uma altura suficiente para observar o movimento das pessoas pelo planeta, daria para notar uma grande mudança em 3 anos. O movimento migratório tradicional dos países pobres do Sul em direção ao mundo rico começa a dar sinais de reversão. Move-se em direção ao mundo em desenvolvimento, menos afetado pela crise financeira internacional e mais aberto a oportunidades de trabalho. Os sinais são recentes, desde que Brasil e Argentina começaram a se recuperar em maior ou menor grau dos problemas financeiros de 2008. Ao contrário do que acontece com os países ricos, os destinos mais tradicionais para imigrantes em busca de trabalho e de uma vida melhor. Mas há ainda outros movimentos internos a cada continente. Há a questão dos refugiados, as questões mais ou menos estruturais. É nesse universo em movimento que o Sem Fronteiras viaja esta semana. – 71 milhões de pessoas vivem na Europa em países diferentes daqueles em que nasceram, segundo o Instituto de Políticas de Migração. A Europa, que enviou milhões de imigrantes para o mundo, como bem testemunha o Brasil de portugueses, italianos e alemães, entre outros, tem sido também destino de quem deixa seu país de origem em busca de melhores condições de vida. Ou quem cata abrigo contra a perseguição política, caso dos asilados. Estes imigrantes, legalizados ou clandestinos, refletem uma tendência histórica de seres humanos em movimento à procura de trabalho e oportunidades. São mais de 200 milhões pelo mundo nestas condições, segundo a ONU. Só que na hora do aperto econômico, como ocorre agora na Europa, quando os empregos se tornam escassos, a disputa por vaga com os locais aumenta. Os preconceitos afloram sob forma de xenofobia e vê-se até uma reversão do fluxo migratório. Ou seja, vemos europeus saindo em busca de oportunidades em outras partes do mundo, como no Brasil, por exemplo, para onde têm corrido muitos europeus, até de classe média e com boa formação profissional, em busca de oportunidades que não encontram mais no velho continente. A corrente migratória às vezes muda de direção com extraordinária rapidez. Apenas 3 anos atrás, quando o Sem Fronteiras abordou este assunto, estatísticas britânicas apontavam brasileiros como o grupo mais numeroso entre os expulsos do Reino Unido por imigração ilegal. Eram sobretudo jovens que aqui vinham para viver de subemprego, numa fase de crescimento econômico que permitia espaço para todos, estrangeiros e britânicos. Não vêm mais, ou pelo menos não na mesma intensidade, segundo o consulado brasileiro em Londres. O volume de brasileiros que vinham ao Reino Unido diminuiu, com certeza. Isso devido, primeiramente, eu acredito que há uma barreira criada pelo bloco europeu aos migrantes, não somente brasileiros, mas aos migrantes mundiais. Que não sejam da União Europeia. Que não sejam da comunidade europeia, exatamente. E no sentido inverso, vocês atendem britânicos interessados em ir para o Brasil? Como é que está essa demanda dos britânicos para imigrarem para o Brasil? Europeus em geral. Britânicos per se, esse é um dado que eu não tenho, exato. Mas eu sei que a procura de imigrantes em geral para o Brasil tem crescido. Isso é algo que tem aumentado. Sim. Europeus em geral? Eu diria que sim, europeus em geral, e não só europeus, eu diria que do mundo em geral, sim. Já dá para afirmar que reverteu o fluxo de imigração ou isso ainda vai demorar um pouco? Eu diria que esse fluxo ainda, ele não é tão significante ainda. Uma economia britânica estagnada, os locais disputam os empregos existentes com os estrangeiros que não podem impedir de entrar, os de 26 outros países da União Europeia. Assim, gregos em sufoco em seu país à beira do abismo financeiro ainda podem entrar no Reino Unido para disputar vagas sem que as autoridades de imigração possam vetá-los.
Já para brasileiros, latino-americanos em geral ou africanos, o funil apertou. No Reino Unido e na Europa continental, ainda mais exprimida pela crise econômica, que até agora só tem poupado alguns. Como a Estônia, por exemplo, que com 8% de crescimento no ano passado, viu seus próprios imigrantes de tempos recentes retornarem a um mercado de trabalho mais promissor em casa. 10 anos atrás, franceses repudiavam uma eventual invasão de trabalhadores poloneses empobrecidos. Hoje, a França se aperta na crise do euro, enquanto a Polônia cresce a 4% ao ano e seus cidadãos não precisam emigrar em massa. Outros povos ainda o fazem, sobretudo africanos em situação mais desesperadora ou fugindo do turbilhão da primavera árabe, mas já sabem que as oportunidades são menos fartas. A entrada de estrangeiros na Europa alimenta a xenofobia dos movimentos ou partidos políticos de direita, desde a Liga de Defesa Inglesa até a Frente Nacional Francesa. Esta se aproveita do clima anti-imigrante e vê avançar sua popularidade na iminente disputa presidencial, a ponto de elevar sua candidata, Marine Le Pen, herdeira de um pai extremista na rejeição a estrangeiros, à segunda posição nas pesquisas de preferência eleitoral para a chefia do Estado francês. Vive la République! Vive la France! É o fim de uma era. A entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, cruzando a fronteira com o México, caiu ao nível mais baixo dos últimos 40 anos. A América do Norte deixou de ser um imã para os imigrantes. Desde a crise de 2008, há muito menos empregos. E a repressão aos ilegais se tornou bem mais dura no governo Obama. Bueno, el momento que yo vengo acá era para ir a Estados Unidos. Bueno, no podía. Y bueno, Argentina también es muy lindo. Me quedo al final. It is clear that the U.S. economy is doing poorly. We know that. It is clear that that must be affecting the decisions of many immigrants about whether to come, and some are deciding not to come. However, the United States still is a major receiver of immigrants. It still receives at least a million immigrants a year. Most of them are coming to reunite with family members. But, you know, there's still a big immigration coming into this country. You're talking about legal immigration. Legal, but it hasn't stopped. Now, the undocumented immigration has tapered off. I mean, some people say that net undocumented immigration, and that means, you know, numbers coming versus numbers leaving, is almost zero now. So undocumented immigration has tapered off. But legal immigration is going strong. But is the U.S. more close to immigrants than it was? I mean, there was no reform in the immigration laws, even though there were so many. There has been no reform in the immigration laws in terms of undocumented, if that's what you're talking about. Even something like the DREAM Act, which would have allowed, you know, young people who came here, you know, when they were 2 years old and had their whole schooling in the United States, or even served in the Army, you know, they can't get into, let's talk about college students, they can't legalize. Those have not passed the U.S. Congress. You know, the Congress won't do it. So there has been no immigration reform in the sense of allowing a pathway for undocumented immigrants to become legalized and then ultimately citizens. Os latinos, especialmente os mexicanos, continuam a deixar seus lugares de origem, à procura de uma vida melhor. Mas em vez de tentarem a sorte no norte, eles procuram as cidades mais prósperas do próprio México, ou se mudam para Guatemala, El Salvador, Peru e outros países latino-americanos, que antes exportavam gente, agora importam. O rio de gente que subia para o norte inverteu a direção e agora deságua por toda parte. Argentina, Uruguai, México, Equador adotaram leis mais favoráveis à entrada de imigrantes. Resultado, uma América Latina mais integrada e mais urbanizada. Have you heard about the general worldwide trend towards flows of immigration to the south?
Well, from instead. Brazil, look at Brazil, how prosperous it is. You know, it's becoming one of the most economically prosperous countries. You'll see Americans going to Brazil, probably. Well, there is. I mean, they've been writing about the fact that there may be some north to south immigration, but also south-south, which is what is more, right? I mean, there was a piece in the paper here about Mexicans who are moving from rural areas of Mexico to cities in Mexico, that's becoming more common. Now, of course, rural to urban migration is not exactly anything new in Latin America. I can't believe, I mean, there's been a tremendous amount of rural to urban migration going on in Latin America for a very long time. But I think it may be that people will prefer to move to a city in their own country, or perhaps a nearby country that's prosperous, rather than coming north to the United States, especially if the U.S. economy is weak and the economies in the South are strong, where they also can speak Spanish and not worry about it and perhaps be more welcomed. Or I should say Portuguese, and As migrações dentro da América do Sul concentraram-se historicamente em dois grandes eixos. O primeiro deles, a Argentina, que recebeu imigrantes provenientes do Chile, do Peru, da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai. O outro grande eixo é a Venezuela, que recebeu grandes contingentes de pessoas que fugiam da guerrilha e dos grupos paramilitares da Colômbia. A Venezuela e a Argentina são os únicos países da América do Sul nos quais a porcentagem de população imigrante supera a dos emigrantes. O resto dos países sul-americanos são países primordialmente caracterizados pela emigração. O Brasil, que agora atrai muitos latino-americanos, durante bastante tempo ficou fora desse circuito, já que no país existia grande volume de mão de obra barata, além da barreira de um idioma diferente, o português. Segundo o Censo Nacional de 2010, do total de 40 milhões de habitantes da Argentina, 5% são estrangeiros. E desses 5%, 80% são pessoas que nasceram nos países da América do Sul. ¿Qué has encontrado de interesante? ¿Por qué motivo has venido al país? Primero, los pénsul educativos son muy buenos. Me parece que mejor que los de Venezuela en algunas carreras. Y segundo, porque yo tengo una beca directa para acá, entonces por eso escogí Argentina. El motivo siempre es el trabajo para que uno salga de su país. Y la verdad me adapté muy rápido también porque conseguí laburo muy rápido y muy bueno también. ¿Y habías vivido en algún otro país antes de venir a Argentina? En Brasil, trabajé 5 años también, desde los 15. ¿En qué ciudad? Foz de Iguazú. Crear una nueva ley, una ley que reconoce el derecho humano a migrar y sobre todo el derecho humano de las personas a obtener una regularización migratoria, es decir, yo le puedo exigir al Estado que regularice mi situación migratoria. En ese contexto, la nueva ley genera un derecho a todos aquellos que son integrantes del Mercosur, es decir, brasileros, uruguayos, paraguayos y aquellos países asociados como Bolivia, Perú, Chile o Colombia o Ecuador pueden tener un derecho a obtener una regularización migratoria. Eso es un cambio de paradigma muy significativo, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Estado en el año 2006 crea el programa Patria Grande. Claro, las leyes de la dictadura habían generado alrededor de 800.000 inmigrantes indocumentados. Entonces, en este programa Patria Grande, 500.000 de inmigrantes latinoamericanos presentaron sus papeles para obtener una regularización migratoria. Ha funcionado, pero si uno va a los datos concretos, solo la mitad de esos 500.000 han obtenido un certificado de residencia definitivo. Los otros están en trámite o la autoridad migratoria les ha rechazado la solicitud, con lo cual están en una situación, en un limbo donde no se los puede expulsar porque la ley les reconoce un derecho a quedarse en el país y a la vez la autoridad migratoria ya rechazó su regularización, es decir, no tienen papeles. Esa es una discusión más que interesante. Oficialmente existem 340.000 bolivianos residentes na Argentina, mas estimativas extraoficiais sustentam que poderiam chegar até 3 milhões de pessoas. A Argentina concentra a maior comunidade boliviana fora da Bolívia. Os bolivianos dedicam-se principalmente à venda de verduras e legumes, comércio de roupas e construção civil. Os paraguaios, outro grande contingente, eram no início operários da construção civil, mas muitos transformaram-se em pequenos empresários do setor. Na Argentina, concentra-se a maior parte dos paraguaios fora do Paraguai.
Os peruanos também possuem presença ostensiva. Uma parte do portenho bairro do Abasto é chamado de Little Lima, onde os imigrantes do Peru convivem com judeus ortodoxos. Ao contrário de outras comunidades, os uruguaios puderam mimetizar-se facilmente entre os argentinos, especialmente pelo sotaque, que é bastante similar, além de uma cultura e composição étnica muito parecida. A comunidade uruguaia é de 156 mil pessoas, segundo dados oficiais, embora os extraoficiais contabilizem 500 mil uruguaios. ¿Existe algún flujo de migrantes de destaque que sea importante de fuera de los países de la región hacia Argentina? Sí, hemos tenido algunas discusiones con la autoridad migratoria, sobre todo con comunidades que provienen de Senegal, de República Dominicana o de Haití. Son poblaciones que escapan de algunas situaciones de conflicto o que las situaciones de pobreza también los empujan a migrar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pensar mecanismos jurídicos para regularizar la situación migratoria y que no sean víctimas acá en Argentina de las mismas situaciones que son víctimas en sus países, ¿no? Y de qué manera Argentina puede generar algunas discusiones con los países de origen. Es el país sudamericano más abierto a la posibilidad de entrada de migrantes. Junto a Uruguay uno puede también revisar la ley uruguaya y encontrar muchas similitudes. La ley argentina es de 2008, de 2004, perdón, fue reglamentada en el 2010, la ley uruguaya es del 2008. Tienen como son contemporáneas, ¿no? Y creo que hay un desafío ahí de buscar alternativas para que Chile, Paraguay o Brasil, que ha iniciado de hecho algún proceso de discusión de una nueva ley migratoria, también sigan estas pautas, ¿no? Eso mostraría un Mercosur o un UNASUR un poco más preocupado por los derechos de los migrantes, cosa que se puede comprobar, ¿no?, en algunas situaciones. Metade dos 3 milhões de brasileiros que deixaram o país nos últimos anos já voltou. Pela primeira vez em 20 anos, entraram mais brasileiros do que saíram. O Brasil agora oferece oportunidades para fazer negócios, e não só por causa de eventos programados, como Copa e Olimpíada. Estrangeiros são atraídos por manchetes internacionais otimistas. Já somos a 6ª economia do mundo. E como aqui falta mão de obra qualificada, a classe média europeia vem atrás do paraíso de oportunidades. Segundo o Ministério da Justiça, o número de estrangeiros em situação regular no Brasil aumentou 52,4% no último semestre e continua crescendo. Não se sabe quantos moram irregularmente no Brasil, mas calcula-se que sejam em torno de 600 mil. E entre legais e ilegais podem chegar a 2 milhões. Quase 1% da população brasileira, o que é bem pouco. Assim como você hoje, você não consegue pensar como seria a sociedade brasileira se não tivesse recebido os milhões de imigrantes que nós recebemos assim, no grande período da imigração, que é o século XIX e a primeira metade do século XX, eu tendo a achar que essa imigração mais recente terá também uma contribuição importante para a sociedade brasileira. Agora, quantitativamente, ela jamais será tão expressiva e proporcionalmente frente à população brasileira jamais será tão expressiva, porque hoje em dia nós temos uma população de quase 200 milhões de habitantes, um território integrado, povoado. Quer dizer, essa imigração que contribuiu no passado para criar um mercado de trabalho capitalista em certos setores da economia, para povoar algumas regiões, ela não vai ter mais um papel da mesma maneira. E mais, a outra diferença é que ela é uma imigração que não houve uma política ativa de atração desses imigrantes como houve no passado, quando o Brasil anunciava a possibilidade da migração para o Brasil nos países de origem. Isso não está acontecendo. Hoje em dia, a política brasileira de imigração, que está se reformando, ela é muito mais reativa, né? Talvez a questão do estímulo aconteça muito mais para a imigração qualificada. Quer dizer, tem muitos países do mundo que têm programas de estímulo à imigração qualificada. É o caso do Canadá, é o caso da Austrália, da Nova Zelândia. Esses sim, esses têm programas de atração de imigrantes. Inclusive, uma das províncias do Canadá, que é o Quebec, ele tem um escritório para captação de imigrantes brasileiros em São Paulo, que mostra assim, como que o imigrante qualificado ele é um ativo considerado importante. Será que
essa migração que está acontecendo, de gente saindo dos países europeus, de países ricos que estão empobrecendo por causa da crise, será que esses novos imigrantes, uma vez passada a crise em seus países, vão voltar para casa? Esses países em crise, eles fizeram programas de estímulo ao retorno, inclusive associados com a Organização Internacional das Migrações, da OIM, né? Então, por exemplo, a Espanha fez um programa de retorno estimulado para os migrantes sem emprego. Parece que os brasileiros foram o grupo mais beneficiado, que mais se beneficiou desse programa, um incentivo econômico com a condição de não retornarem. Já o Japão fez esse mesmo não, com uma certa diferença, o programa de retorno assistido, porém oferecendo a oportunidade de um retorno no caso de melhora da situação econômica. Ou seja, os próprios países que receberam esses migrantes, eles tiveram programas eles encararam a coisa de forma diferente. Né? Então, é aquela coisa, está em aberto, quer dizer, as migrações são muito sensíveis aos movimentos da economia internacional. A inversão do fluxo do norte para o sul, a chegada de portugueses e espanhóis depois da crise, bolivianos e outros latinos que não param de vir para cá, são motivos que levaram o governo a pensar numa reforma da política migratória do Brasil. O Ministério da Justiça não tem pressa, só deve apresentar o projeto de lei em 2 meses. A ideia é uma legislação adequada tanto para a mão de obra qualificada, que nos falta, como para garantir que imigrantes pobres também tenham espaço, como é o caso dos haitianos. Em 2009, o governo do presidente Lula concedeu uma anistia a 45 mil ilegais, que, embora importante, não resolveu o problema. No ano seguinte, houve o Acordo de Livre Residência do Mercosul, que também regularizou boa parte da migração de latinos. Há outras tendências de fluxo migratório na América Latina? Basicamente são essas de sentido econômico na parte sul, a questão política no norte, e assim, como o Brasil ocupa metade aí do continente, da América do Sul, o Brasil não fica fora praticamente de nenhum movimento. Né? Então, assim como ele recebe a migração de bolivianos, paraguaios, ele também é um país cuja população transborda para além das fronteiras. Então, você tem a migração brasileira para o Paraguai, que já é bem conhecida, que são os brasiguaios, que vem dos anos 70 e principalmente 80, mas você tem também o estabelecimento de brasileiros na Bolívia, principalmente como agricultores no leste, mas também como coletores de castanha, seringueiros. E você tem uma migração brasileira na fronteira mais ao norte, para Guiana, para o Suriname e para a Guiana Francesa. Existem algumas dezenas de milhares de brasileiros, como garimpeiros principalmente, nesses países do norte. Então, essas tendências todas, o Brasil não fica fora de praticamente nenhuma. Isso vai continuar, né? Isso vai continuar. A tendência sempre será isso, né? A tendência é que, na medida que a economia e a sociedade se internacionaliza, se globaliza, as migrações acompanham isso.